Bom, pessoal, agora que a gente já fez a nossa introdução falando sobre os 3 primeiros tipos de reino, que foram os reinos protista, que é o reino dos protozoários aqui das algas, o reino monera, que é o reino das bactérias, e por fim, o reino fungi, que é o reino dos fungos, a gente vai avançar um pouquinho para seres que são mais evoluídos, tá? Ou seja, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o reino das plantas, que é conhecido como reino plantae, beleza? Então, quem são, né, os representantes do reino plantae? São seres pluricelulares, eucariontes. A gente viu já na última aula, né, a diferença entre procariontes e eucariontes, e são seres fotossintetizantes, ou seja, são seres que fazem fotossíntese. As suas células, elas são chamadas de células vegetais, porque elas vão apresentar um vacúolo, parede celular composta por celulose, e cloroplastos. Vamos ver se eu encontro aqui para vocês uma célula. Opa, celular. Volta aqui. Célula vegetal. Ótimo. Para a gente entender melhor o que é cada uma dessas estruturas, tá? Fica mais fácil de eu explicar para vocês. Ótimo, encontrei. Aqui. Acho que esse desenho aqui tá legal. Então, ó, percebam que vocês vão ver melhor explicação para que é que serve cada uma dessas estruturas celulares no ensino médio, porque aí vocês vão estar com mais calma com a professora de biologia. Aqui ele passa bem rapidinho, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. A célula vegetal ela vai ter esse vacúolo aqui, ó, esse espaço vazio, vacúolo, e ele pode encher de água e esvaziar conforme a necessidade da planta, tá? Além do vacúolo, a célula vegetal possui aqui os cloroplastos, função dos cloroplastos importantíssimo, tá? Aí eu vou ter depois os estômatos nessa região fazendo o processo de fotossíntese, no caso das plantas terrestres, absorvendo o gás carbônico e liberando o oxigênio. E por fim, eu tenho também aqui, ó, a parede celular. A parede celular está aqui, ó, e ela é composta por celulose, beleza? Então, célula da planta vai ter principalmente, né, vocês podem ver que tem outros componentes, mas principalmente esses 3 componentes: parede celular, o vacúolo e os cloroplastos, cada um com a sua função. Grifem essa parte aqui, tá? E eles vão, por conta dessa estrutura, ser capazes de realizar fotossíntese. Assim como os demais seres vivos, as plantas elas sofrem adaptação para viver ao ambiente que elas estão localizadas, tá? E cada planta vai se adaptar melhor a um ambiente. Então, não adianta eu querer, sei lá, pegar uma planta que é típica do Brasil e querer plantar ela no solo, sei lá, no Canadá, porque o clima do Canadá é diferente do nosso. Nós temos aí um clima. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem um clima tropical. Se eu for para a região Nordeste, eu tenho um clima equatorial, clima quente, tá? Não neva no Nordeste, pelo amor de Deus. Eu tenho um clima quente. Então, as plantas dessa região de clima tropical, elas não vão se adaptar em outro tipo de clima, em outro tipo de solo, tá bom? Então, é bem específico. Em contrapartida, algumas conseguem se adaptar sim. Por exemplo, quando você tem a questão da plantação da cana-de-açúcar. Lá vamos pensar na época colonial. Começou no Nordeste, depois foi se expandindo por todo o Brasil. Algumas plantas são mais adaptáveis, outras plantas são menos adaptáveis, tá? Aí ele traz aqui, por exemplo, pra gente plantas que nascem e ficam nos mangues, tá? Então, o que acontece com essas plantas dos mangues? A gente não viu ainda, a gente vai ver nas próximas aulas, que os mangues são regiões que eles alagam e depois eles secam. Então, a raiz de uma planta, raiz
Mangue. A raiz de uma planta que é característica da região de mangue, ela é mais alta. Justamente para quê? Para conseguir suportar esse período de seca, esse período onde está cheio de água, tá? E continuar sobrevivendo, beleza? A gente vai se aprofundar mais nisso quando a gente falar de biomas, tá bom? Ok. A diversidade das plantas, ela é tão grande, que para conseguir estudar elas, a gente as divide em 4 grupos diferentes, de acordo com as suas características: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E a gente vai estudar da mais simples até a mais complexa, tá? Quem são as briófitas? Briófitas são plantas pequenas, com poucos centímetros de altura. Elas são bem simples, tá? Elas não têm estruturas para transportar água, então elas são chamadas de avasculares. A gente vai ver mais para frente o xilema, fluema, que são como se fossem nossas veias nas plantas. As briófitas não têm. Como elas não têm essa estrutura para poder essas, entre aspas, veias, né, para poder carregar água, elas são características de lugares, ó, que tem o clima úmido, tá? Onde ela já vai ter água com fácil acesso. Então, esse transporte de água vai ocorrer célula a célula e assim como o produto da fotossíntese, tá? Por isso que elas são pequenininhas, tá bom? Tem que dar conta de passar água célula por célula. Elas não têm tecidos verdadeiros, raiz, caule, folhas, e a sua reprodução depende da presença de água, tá? Então elas precisam da água para se reproduzir e precisam da água, né, para fazer os seus processos vitais de sobrevivência. Tudo bem? Talvez vocês já tenham visto nas pedras briófitas em algum momento foi para o interior ou foi para alguma mata, fazenda, e elas ficam aqui, ó, encrustadinhas nas pedras. Percebam como elas são pequenininhas, ó. E vale a pena a gente falar da reprodução delas também. Como que acontece a reprodução delas? Elas são muito petuchinhas, certo? Aí a água, ela vai espalhar as sementinhas, né, das briófitas, até que ela encontre outra briófita. Nesse momento vai acontecer a troca dos gametas e aí ela vai conseguir se reproduzir. Ok? Não fala quase nada da reprodução das briófitas. Poxa, que pena. E aí ela consegue se reproduzir e formar novos indivíduos, tá bom? Aqui tá mais bonitinho. E aqui mostra como acontece esse esquema de reprodução, só que há uma imagem mais ampliada, tá? Mais fácil de ver. Beleza? Depois que a gente ver as briófitas, a gente vai ver as pteridófitas. E provavelmente vocês já viram alguma pteridófita em algum lugar, porque a principal representante das pteridófitas é a samambaia, aquela planta grande que fica pendurada aqui nas árvores, ó, que a gente fala que são ornamentais, né? São plantas para decoração. São exemplos de pteridófitas, tá? Vamos comparar as briófitas com as pteridófitas. Olha como as briófitas eram pequitiquinhas. Elas precisavam ficar incrustadas aqui nas pedras, em lugares úmidos, para ter água. As pteridófitas, elas são maiores do que as briófitas, tá? E elas não são assim tão dependentes das rochas. Elas podem ser criadas em outros ambientes, tá? Deixa eu carregando aqui. Qual que vai ser a característica principal, a diferença principal entre as briófitas e pteridófitas, que faz com que elas tenham um tamanho maior? Vai ser a presença dos vasos condutores, tá? Então, essa daqui era célula a célula e as pteridófitas vão ter vasinhos condutores. O que esses vasos vão conduzir? Pensa na gente, o que as nossas veias conduzem? As veias conduzem o sangue, certo? Que é onde está nossos anticorpos, a nossa carga de energia e minerais. E, enfim, no caso das plantinhas, eles também vão ter essa questão dos vasos condutores, tá? E esses vasos condutores vão fazer o quê? Transportar água, grifem isso, tá? Transportar água e nutrientes para toda a planta.
Nós temos, gente, 2 tipos de vasos condutores, tá? Para todas as plantas que vão vir daqui para frente, 2 tipos. Olha a pteridófita como ela é maior. Que são o xilema, que é o que eu chamo de seiva bruta, e o floema, que é o que eu chamo de seiva elaborada. Xilema, ou seiva inorgânica, ou seiva bruta, ela é composta de água e sais minerais. E o floema, que é a seiva orgânica ou seiva elaborada, ela é composta dos produtos da fotossíntese. Pensa na gente, ó, pensa no ser humano. A gente tem as veias e a gente tem as artérias, tá? As artérias, elas são maiores e elas percorrem, assim, elas têm um jato muito maior. As veias, elas são menores e carregam sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. As veias, elas são menores e carregam sangue venoso, tá? Todas elas, tanto veias quanto artérias, elas carregam sangue. Porém, cada um é um tipo de sangue diferente. A mesma coisa vai acontecer aqui com relação às plantas, tá? Tanto o xilema quanto o floema, eles vão ser vasculares, eles vão carregar a seiva, só que cada um com as suas especificidades. Eu quero mostrar para vocês a imagem, deixa eu ver se eu consigo. Agora, essa imagem é perfeita, tá? O xilema é a seiva bruta, é como se fossem as nossas artérias. Essa imagem é perfeita. Deixa eu ver se ela abre. Ele vai carregar, o xilema, a água e os sais minerais do solo direto para as partes da planta, tá? Então percebam que é um caminho grosso aqui, é um caminho rápido, tá? Um caminho largo, para conseguir absorver a água do solo e levar a água da planta, tá? É o bruto. Quando eu falar de floema, eu estou falando de seiva elaborada, tá? E agora, aqui, eu vou ter os produtos da fotossíntese. A gente sabe que a planta não produz só gás carbônico, só oxigênio na fotossíntese. Ela produz também sais minerais. Ela produz também glicose, certo? C6H12O6. Então, essa seiva elaborada, que tem a glicose, que vai ser o alimento da planta, lembra que as plantas são seres autótrofos, elas produzem o próprio alimento. Então, entram os nutrientes pelo xilema e depois, dentro da célula, daquela estrutura que eu mostrei para vocês, os nutrientes eles vão se transformando, né, em alimento, em glicose, e aí esse alimento ele passa pelo floema, tá? Vamos pegar uma plantinha. Cadê uma plantinha legal aqui? Aqui, essa aqui pode ser. Ó, então o xilema, ele vai subir aqui água e sais minerais, e o floema tá lá na pontinha da planta, produzindo o alimento dela, que é a glicose. São detalhes que não tá na apostila, mas são importantes, tá? Características. Pteridófilas apresentam raiz, caule e folha, tá? Então elas têm mais estruturas do que as briófitas. O que vai ser cada uma dessas estruturas? A raiz, ela é responsável, grifem, o que é importante? A raiz responsável pela fixação da planta no solo, para a planta não sair por aí, qualquer ventinho ela vai sair voando, tá? E absorver a água e os sais minerais. Então, a raiz da planta fixa a planta e absorve as águas e sais minerais. O caule, ele sustenta a planta, tá? Então, a raiz segura no chão, o caule impede que ela saia voando também. E as folhas fazem a fotossíntese, ou seja, as folhas produzem o alimento. Aqui elas também podem viver em lugares úmidos, né? Tem toda uma estrutura para a gente poder criar samambaias. E depois a gente vai avançar mais um pouquinho para as gimnospermas. Olha a diferença dessa planta para essa. Isso aqui já não é considerado planta, né? É considerado uma árvore. Curiosidade, essa árvore aqui, araucária, ela tem bastante na Itália, essa espécie. E, gente, elas são imensas. Elas são extremamente grandes. Tipo, você vê uma pessoa embaixo de uma araucária na Itália e a pessoa meio que some no tronco, porque ela é muito, muito, tipo, muito grande, tá? Pelo menos essa foi a minha impressão, né? Enfim, as gimnospermas também, a partir de agora, todas as plantas vão ter xilema e floema, todas que a gente vai estudar, tá? E a diferença entre elas é que elas vão ter uma semente que vai se relacionar à reprodução da minha planta.
Aqui não veio mostrando para vocês, mas se a gente ver a folha da samambaia, não falou sobre reprodução, né? Que chato. Mas se a gente ver a folha da samambaia, embaixo da folha da samambaia, a gente tem umas estruturas, ó. Tipo uns carocinhos. Aqui, perfeito. Tipo uns carocinhos pretos. Esses carocinhos pretos, eles vão servir para fazer a reprodução da planta, tá? Então, esses carocinhos aqui é como se fossem as sementinhas, beleza? As gimnospermas, elas não dependem mais da água do ambiente para reprodução, tá? Então, ela pode estar em qualquer lugar. Ela não precisa mais, não vai ser reproduzir só se eu jogar água nela. Tem outros jeitos dela ter reprodução. Por exemplo, aqui também não é dado para vocês, mas os agentes polinizadores, tá? Os pássaros ingerem as sementes das gimnospermas e vão disseminando por aí, tá? Quem são os representantes mais conhecidos? Por exemplo, os pinheiros, as cicas e as sequoias. Vocês já devem ter visto isso daqui, ó, que é muito comum em decoração de Natal. Aqui. Que é o exemplo de gimnosperma, tá? Aqui. E aqui, ó, estão as sementes delas. Os passarinhos vão comer essas sementes e ajudam a disseminar e espalhar essa planta por outros lugares, tá? Ok. O que mais que ele desce pra gente? As gimnospermas, elas são muito altas. Eu vou ter que continuar tendo xilema e fluema, tá? E o perigo é que as pessoas estão derrubando as gimnospermas, assim como as angiospermas, para produzir madeira, tá? Algumas, muitas, de formas ilegais. Principal diferença entre as gimnospermas e as angiospermas agora, que também são árvores. Gimnospermas, aqui eu tenho a minha semente. Eu não tenho fruto. Quando eu falar de fruto, ou fruta, eu estou falando de angiospermas, tá? Então, quem são as angiospermas aqui? Elas vão ter flores e elas vão ter frutos, tá? Também são vasculares e grifem, possuem semente, assim como as outras, com o adicional de terem flores e frutos, tá? Para que serve a flor? Ela está relacionada com a reprodução, tá? Então, de novo, agentes polinizadores vão entrar em contato com o pólen presente nas plantas e vão disseminar essa planta para outros locais, e aí ela vai crescer, tá? E para que servem os frutos? Os frutos também ajudam a disseminar a planta. Vocês já devem ter visto, melancia tem caroço, laranja tem caroço, morango tem caroço. E esses carocinhos, eles vão ajudar na disseminação daquela planta, tá? E tudo bem a gente comer as plantas, a gente também está ajudando. A gente nem tanto, mas os pássaros, por exemplo, ajudam. Porque as sementes vão para o organismo deles e depois eles defecam e conseguem espalhar essas sementes. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre as raízes, tá? Os tipos de raízes que eu tenho dois tipos, as pivotantes e as fasciculadas. A pivotante, ela vai ser essa daqui, ó. Ela vai ser uma raiz, perceba como que eu posso explicar fácil? Uma raiz central, tá? Eu tenho uma raiz central com poucas ramificações. Eu acho que assim fica fácil. Essa raiz central eu chamo de raiz principal e essas poucas ramificações eu chamo de raiz secundária. Quando eu tiver exemplo disso daqui, vamos ver, cenoura, raiz do nabo. Deixa eu ver, raiz do nabo. Aqui. Quando eu puxo tudo de uma vez, tá? Então ela é pivotante. Aqui, ó, também, rabanete, nabo, rabanete. Quando eu puxo, a raiz é pivotante, tá? Enquanto que a raiz fasciculada, ela vai se espalhar melhor pelo solo, tá? Ela vai ter uma fixação melhor aqui, beleza? Raiz pivotante eu também posso chamar de axial, tá? Pelo tipo que ela é, de ser compridinha aqui. Ok, e as fasciculadas, elas aqui possuem várias raízes diferentes.
que a gente sabe das raízes? Ó, as raízes são geralmente subterrâneas, só que em alguns casos elas podem ser aéreas. Já falei para vocês a questão do mangue, a gente vai voltar no mangue mais para frente, tá? Algumas raízes, elas são aquáticas, como, por exemplo, essa daqui, que é uma raiz aquática, tá? Vocês já devem ter visto falar da Vitória Regia. E aí ele vai dando pra gente os tipos de raízes. Raiz escora, que é para poder manter a planta escorada mesmo, e evitar erosão, evitar deslizamentos. Raízes sugadoras, para tirar os nutrientes. E raízes respiratórias, para ajudar a planta a absorver oxigênio, tá? Além das raízes, a gente tem o caule, tá? E aí tem vários exemplos de plantas com caule, que a gente come o caule. O exemplo que o exercício deu aqui, a apostila deu é o gengibre, tá? E aí eu posso ter o caule classificado em três vertentes. Rizoma, se ele crescer na horizontal, tá? Por exemplo, o gengibre, ó como é que ele cresce na horizontal. Tubérculo, se ele crescer aqui, ó, ele vai acumular, vai ser uma bolinha que acumula material nutritivo. A batata, para quem não sabe, a batata é caule. Então, olha aqui, um caule bolinha, certo? Que acumula nutriente. Por isso que batata tem bastante carboidrato, é bastante nutritiva. Por fim, o bulbo é um caule reduzido, como por exemplo o caule da cebola. Depois ele vem falar quais são os componentes que compõem, né, a minha folha. A folha ela é composta pelo limbo, pela bainha, pelo pecíolo, pelas estípulas, tá? Então o limbo aqui, ó, sabe aquelas coisinhas que parece que corta na folha? Esse é o limbo, tá? O pecíolo, ele tá aqui ligando a folha ao caule. As estípulas, essas folhinhas novas aqui que estão nascendo, tá? E esse aqui é o nosso caule que vai dar a sustentação da planta, beleza? Nos aprofundaremos mais em questão das plantas nos próximos bimestres.